Fala pessoal, Rodrigo aqui. Bom, hoje eu vou ensinar vocês como que instala a MetaMask, como que a gente encontra o site e quais cuidados que a gente deve ter antes da gente estar fazendo a instalação da MetaMask. Pessoal, o primeiro cuidado que a gente tem que ter aqui antes de iniciar a nossa busca da MetaMask é tomar muito cuidado e simplesmente jogar o que você procura aqui no Google, porque muitas das vezes acontece o que a gente chama de phishing. Por exemplo, aqui nesse caso está realmente o site oficial aqui da MetaMask. Mas como que a gente faz para verificar se realmente é esse site? Por exemplo, o pessoal coloca muitas vezes um site aqui com um arquivo malicioso e patrocinado. Então vai ser o primeiro site que vai aparecer. E geralmente quando você instala esse protocolo malicioso e você insere suas palavras-chave nele, é quando você acaba perdendo todas as suas moedas. Então tomem muito cuidado e se atentem nisso, tá bom? Mas como que a gente faz para saber a origem do nosso protocolo, certo? Então, ao invés de pegar e jogar aqui no Google MetaMask, eu gosto bastante de usar o site CoinMarketCap. Aqui no site da CoinMarketCap a gente tem bastante informação, tanto das moedas, dos valores, um pouquinho do que é aquela moeda, do projeto. Mas o que eu gosto bastante de fazer? A gente pesquisa o nome do protocolo. No caso aqui, eu vou pesquisar aqui MetaMask, apareceu aqui um criptoativo MetaMask. É porque tem uma especulação que a MetaMask pode fazer um possível airdrop futuramente, mas é apenas uma especulação por enquanto. No canto esquerdo, a gente encontra algumas informações do projeto. Tem o site, o white paper, GitHub, Twitter, que agora é o X, né? Quando a gente entra aqui no Twitter da MetaMask, a gente encontra as informações e a gente vê o site aqui, ó, metamask.io, certo? E quando a gente clicou aqui no site da CoinMarketCap, abriu também uma aba aqui pra gente, que é o metamask.io. Esse daqui é o site na onde que a gente vai baixar a nossa extensão da nossa carteira aqui pro navegador, certo? Chegando aqui no site, logo aqui na parte superior vai ter a aba Download aqui, é na onde que a gente vai estar clicando para instalar a nossa MetaMask. Aqui eu acabei desinstalando a minha extensão do MetaMask para fazer o passo a passo junto com vocês, certo? No caso aqui eu quero baixar para o Chrome, a gente tem na opção iOS e Android, então você pode baixar a MetaMask no seu dispositivo também, certo? A gente clica aqui em Install MetaMask no Chrome e a gente vai instalar uma extensão normal, usar no Chrome. Aqui ela pede a permissão para a gente adicionar, certo? E a gente vai adicionar aqui a extensão. Já foi bem rapidinho aqui, já estamos com a extensão instalada e automaticamente ele já abre aqui para a gente, certo? Vai aparecer para a gente aceitar os termos e a gente tem duas opções aqui. A gente tem a opção de criar uma nova carteira ou a gente importar uma carteira existente. No caso, como é a primeira vez que a gente vai estar criando uma carteira MetaMask, a gente vai criar uma nova conta, certo? Aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem clicar com o botão direito e clicar em traduzir para o português, que ele dá uma traduzida aqui do que é a MetaMask, do que você pode fazer e do que você não pode, certo? Logo em seguida a gente clica em concordar e aqui a gente cria uma senha no qual quando a gente for acessar a MetaMask pela primeira vez no celular ou pela primeira vez no dia no computador, ele pede essa senha. Essa senha não é as nossas palavras-chave, tudo bem? Mas é uma senha de acesso rápido, como se fosse a senha para você desbloquear o seu celular. A gente já colocou a nossa senha fictícia e a gente compreende que a MetaMask não é capaz de recuperar essa senha para mim. Pessoal, é muito importante a gente anotar nossas palavras-chave, nossa senha, em um lugar que você tenha sempre acesso. Jamais tire print, tire foto, mande para a conversa de alguém, de preferência anote essas informações em um local totalmente offline, até porque é seu dinheiro que vai estar ali guardado, então você tem que tomar cuidado com isso. A gente vai criar a nossa carteira e logo após, quando a gente clicar nesse botão, vai aparecer algumas palavras. A gente clica aqui ó, em proteger minha carteira, que é o recomendado, que é a parte mais importante, pessoal. Anotem as frases de recuperação. Sem essas palavras, vocês não conseguem recuperar a sua carteira de jeito nenhum.
Por exemplo, se você for acessar em outro dispositivo, você vai precisar ter essas palavras-chave. No caso, como a gente está lidando com um mundo descentralizado, então nesse caso a gente é responsável pela nossa própria carteira e ninguém tem acesso a essa informação a não ser nós mesmos. Tá bom? Então, a partir do momento que você clicar aqui ó, em revelar frase de recuperação secreta, ele vai mostrar 12 palavras. Enfim, ó, agora as palavras apareceram aqui em inglês. É somente aqui que a gente deve ter traduzido lá no começo, então. Mas enfim. Pessoal, para a gente entrar na nossa carteira, essas daqui são as palavras-chave. E antes de tudo, eu estou fazendo essa carteira aqui somente para o vídeo, então... então não se preocupe que essa carteira aqui não vai ter saldo nenhum nela, tá bom? Aqui a gente pode conferir aqui, ó, número 1, número 2, número 3. Então, além de ser uma sequência de palavras aleatórias, a gente tem que colocar elas na sequência certa e é muito importante a gente estar fazendo isso, tá bom? Para esse momento do vídeo, eu vou estar anotando ela aqui num bloco de notas, porque eu não quero usar essa carteira, certo? Para fins educativos, a gente vai estar fazendo essa carteira aqui, tá bom? Ó, pessoal, já anotei aqui as palavras secretas. Novamente, eu vou reforçar, não façam isso que eu estou fazendo. A gente recomenda que você pegue um papel, anote inicialmente essas palavras no papel e guarde no lugar seguro. De preferência, anote com umas 2 ou 3 cópias no máximo e guarde em lugares que você sabe que é um lugar adequado a se guardar. No meio, por exemplo, aqui ó, a nossa primeira palavra-chave é Discover, a segunda Surprise e assim por diante. Aqui nós temos 12 palavras-chave que a gente tem que colocar sempre na ordem. Aqui, quando a gente clica em seguinte, ele vai pedir algumas palavras para a gente confirmar, para saber se a gente anotou na ordem certa. Por exemplo, aqui ele quer saber a palavra 3. A palavra 3 nossa aqui, certo? A gente escreve ela. Ele está pedindo a quarta, Victory. Vai lá, seleciona, certo? Novamente, pessoal, jamais tirem print disso, tá bom? Anotem de uma forma totalmente offline, porque é seu dinheiro, sua responsabilidade, tá bom? E a última aqui é Civil. Após isso, a gente clica em confirmar e ele vai falar que a nossa carteira foi criada com sucesso. Lembre-se, a MetaMask não é capaz de recuperar sua frase de recuperação secreta. A equipe MetaMask jamais pedirá sua frase secreta e nunca compartilhe essa palavra com ninguém, ok, pessoal? Então pensa assim comigo que essa daí é a senha para você entrar no seu banco. Novamente aqui ele vai ensinar para vocês adicionarem aqui a extensão, ela fica nesse cantinho aqui do Chrome, tá bom? Então sempre para acessar alguma coisa, pede sua assinatura ali. Então aqui, por exemplo, a gente já está aqui na nossa MetaMask, na rede da Ethereum. Aqui a gente tem o endereço da nossa carteira, certo? Vou clicar em copiar, vou jogar aqui no Google, só para vocês verem, tá vendo? Esse número aleatório aqui é como se fosse a nossa chave Pix. A gente pode enviar ela para qualquer lugar, para qualquer pessoa, para a gente estar recebendo o nosso pagamento. Essa chave não tem problema nenhum a gente compartilhar, tá certo? Somente aquelas palavras secretas, que é como se fosse a nossa chave para entrar na nossa conta. Aqui a gente só tem cadastrado a rede da Ethereum aqui na nossa MetaMask. Como que a gente faz para adicionar novas redes? Até porque a gente tem diversas redes aqui. A gente tem a rede da Polygon, temos a rede da Binance Smart Chain e entre outras redes, tá bom? Clicando em adicionar redes, ele vai dar algumas sugestões aqui para gente de algumas redes mais usadas. Por exemplo, a rede da Arbitrum a gente utiliza bastante para a gente fazer algumas pools de liquidez e acessar até mesmo outros tipos de protocolo, certo? Aqui ele já dá algumas recomendações, que seria simplesmente a gente clicar em adicionar e aprovar. A gente faz a nossa assinatura na nossa carteira e já vai para lá. Mas daí, por exemplo, como que eu sei se eu quisesse adicionar uma nova rede que não está aqui nas nossas recomendações, como que eu faria isso? A gente tem um site muito interessante chamado chainlist.org. Esse site aqui, a gente tem todas as redes que a gente consegue adicionar na nossa MetaMask e a gente consegue adicionar com segurança. Por exemplo, se eu quisesse adicionar a rede da Polygon, eu pesquisaria aqui Polygon, a gente só clicaria em conectar na nossa carteira, a gente clica em seguinte
conectar. E agora a gente já conectou, ó, a gente vai ter que fazer a aprovação da nossa carteira. Uma assinatura, tudo que a gente for fazer envolvendo nossa carteira, a gente precisa dar a permissão para o protocolo acessar a nossa carteira ou fazer esse vínculo, tá bom? A partir do momento que cliquei em aprovar, já foi adicionado aqui. Ele vai mostrar que ó, você quer sair da rede da Ethereum para mudar para a rede da Polygon. A gente clica em trocar rede, clicando aqui, já vai estar aqui a nossa rede da Polygon. No caso, como é a nossa primeira transação, ele dá uma introdução, uma novidade aqui da MetaMask, tá bom? A gente consegue fazer diversas alterações, mas aqui a gente já vê que a gente está na rede da Polygon, tá bom? Então agora a gente tem a rede da Polygon, a rede da Ethereum e a rede da Linea. Voltando aqui no site para vocês verem também. É a mesma coisa, é uma extensão e a outra é a extensão aqui mostrando em tela cheia. A gente já está aqui na rede da Polygon. Agora a gente vai estar fazendo um outro exemplo. Por exemplo, eu quero adicionar a rede da Arbitrum. A gente tem dois modos. Ou a gente pesquisa a rede da Arbitrum aqui, faz o mesmo processo de conectar na nossa carteira, ou, no caso, como a gente já verificou aqui que a rede da Arbitrum já é uma das redes padrão que vem aqui na MetaMask, a gente simplesmente clica em adicionar, clicando em aprovar, já vai automaticamente. No caso, como a gente já fez essa aprovação dentro da MetaMask, então não pediu para a gente assinar. Até porque a gente está fazendo de dentro aqui da MetaMask. Usando o Chainlist, a gente estaria fazendo com um site de terceiro. Então a gente tem que fazer essa aprovação por segurança nossa. Daí a gente vai verificar se a rede da Arbitrum já está aqui. Ó, a rede da Arbitrum já está conectada. Vamos conferir aqui na nossa extensão aqui do Google, certo? Que já mostra a rede da Arbitrum. Bom, pessoal, então é isso. Qualquer protocolo que a gente quiser adicionar, a gente pode utilizar esse site aqui da chainlist.org, certo? Qualquer rede que a gente quiser adicionar, a gente pode vir aqui e pesquisar. Tem mais uma configuração muito importante que a gente pode estar fazendo aqui. Por exemplo, estamos aqui na rede da Polygon, mas aqui a gente vê que a gente só tem Matic aqui. E agora, como que a gente adiciona Ethereum aqui para a gente estar montando uma pool? A gente precisa adicionar outras moedas na carteira, a gente precisa fazer essa configuração inicial. A gente clicar em importar token. Nossa, mas e agora? O que é esse endereço de contrato de token? Pessoal, eu recomendo bastante utilizar a CoinMarketCap, ela tem bastante informação, ou até mesmo a CoinGecko, tá bom? Então, por exemplo, a gente vai adicionar o Ethereum na nossa carteira da rede da Polygon. Quando a gente acessa o Ethereum aqui nessa aba da esquerda, a gente vai ter aqui ó, uma categoria chamada contratos. Clicando em mais, a gente vai ter diversos contratos aqui do Ethereum em diversas redes. Então, no caso, a gente quer o Ethereum na rede da Polygon. Pessoal, no caso da Ethereum, a gente não utiliza o token nativo na rede da Polygon. Então, a gente tem uma espécie de um token representativo do Ethereum chamado WETH. Geralmente, quando um token nativo não se enquadra naquela rede, no caso da Ethereum, a gente adiciona um W na frente e esse daí vai ser o token. Na aba esquerda aqui da gente, vai ter os contratos. Clicando aqui em mais, nem clicando a gente passa o mouse por cima, a gente já logo encontra o contrato do Ethereum na rede da Polygon. A gente copia, vai na nossa extensão da MetaMask, importar token e a gente joga o contrato aqui. Automaticamente ele já vai aparecer WETH. A gente clica em seguinte e a gente vai importar essa moeda, tá bom? Adicionamos o Ethereum aqui na rede da Matic. Então, por exemplo, a gente quer fazer esse mesmo processo lá na rede da Arbitrum. No caso, o Ethereum ele já é um token nativo da rede da Arbitrum. A gente utiliza o Ethereum para pagar as taxas dele. E com isso, pessoal, a gente consegue adicionar qualquer token fazendo essa pesquisa aqui, certo? Qualquer token. Então, por exemplo, a gente vai adicionar Chainlink lá na nossa rede da Polygon. A gente vai montar uma pool com a Link futuramente. Então, eu quero adicionar aqui, ó, a Link na rede da Polygon.
pesquisei Chainlink, cliquei, venho aqui em mais e já vai estar aqui o contrato da Link na rede da Polygon, certo? Vamos lá na nossa extensão novamente da MetaMask, a gente entra na rede da Polygon, que é na onde que a gente quer adicionar o contrato da Chainlink, importar token, a gente coloca o token, o contrato que a gente copiou, e aqui já tá, ó, ele já dá link 18 decimais. Seguinte, a gente importa o token e aqui está a nossa link na rede da Polygon. Então, pessoal, no começo é isso daí. Essas daí são as configurações iniciais que a gente tem que fazer no nosso MetaMask. Novamente, eu vou reforçar para vocês, guardem, por favor, de uma maneira segura as suas palavras-chave. Anotem de uma maneira offline e cuidem muito bem do seu dinheiro. Não deixa de deixar o like aí no nosso vídeo e se inscreve para ajudar o nosso canal. Valeu e falou!